Praticamente 3 anos atrás, o canal Meteoro Brasil publicou um vídeo chamado Quem é Nando Moura? E eles mostravam ali quem era essa figura, né, esse professor de guitarra que, através de insultos na internet, de difamação de figuras conhecidas no YouTube, ele conquistou uma audiência de milhões de inscritos aqui no YouTube, e como ele também foi crucial para a campanha eleitoral do Bolsonaro. E sabe-se lá por quê? Depois de tanto tempo, né, depois de 3 anos, o Nando Moura resolveu fazer um react a esse vídeo, um vídeo de 1 hora e pouco, ele comentando ponto a ponto esse vídeo do Meteoro, e ele aproveita, né, mais uma vez para atacar o Meteoro, para atacar o Clayson, para me atacar, e atacar outras pessoas também que o criticaram ao longo desses anos, porque ele é alguém que vem aqui, insulta as pessoas, difama as pessoas, tenta destruir a reputação de pessoas, e quando é confrontado nas ideias, ele fica chateado, fica hashtag chateado. Então ele faz um vídeo react a essa publicação do Meteoro, e eu quero comentar alguns pontos ali, porque tem aspectos que valem ser mencionados, porque de tempos em tempos retorna, e agora essa turma, né, do Nando Moura e amigos vão começar agora a encampar a campanha do Sérgio Moro. Então a pessoa te induz ao erro, te induz a votar no Bolsonaro, que foi o que o Nando Moura fez, induz a pessoa a votar no Bolsonaro, comete um erro trágico, que é essa desgraça no Brasil hoje, e agora essa mesma pessoa vai te influenciar a outro erro, que é votar no Sérgio Moro. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. Mas antes de já curta esse conteúdo aqui, deixe aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal. Então, vamos começar com um ponto ali que é o que toma boa parte da resposta do Nando Moura, que foi o vídeo-resposta feito pelo Leon e pela Nilce, do canal Cadê a Chave? Os dois eram alvos constantes de críticas do Nando Moura, até um ponto em que o Leon e a Nilce se enchem e resolvem fazer um vídeo-resposta sobre uma mentira que o Nando propaga por aí, que é o nazismo de esquerda, que, segundo o Nando Moura, o nazismo é uma ideologia socialista, né? É um movimento que se parece muito com o que havia na União Soviética. E daí ele propagava isso e continua propagando isso, né? É alguém que não aprende. As pessoas mostram para ele que ele está errado e ele é incapaz de aprender. Ou esse é um sintoma de uma profunda arrogância ao ponto de não ser corrigido, ele é incapaz de reconhecer que está errado, as pessoas mostrando as evidências, as provas para ele, ele não reconhece que está errado, ou é de uma tremenda burrice, não é possível. É uma coisa ou outra. Pode ser que haja uma outra opção no meio do caminho, mas me parece que é isso. A pessoa é incapaz de reconhecer que está errada, mesmo com as evidências. Porque o que aconteceu nesse vídeo do Leon e da Nilce foi algo extraordinário. Poucas vezes você vai encontrar uma refutação tão abrangente e tão incisiva como o que aconteceu. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem que é conhecida como hierarquia do desacordo de Graham, ou a hierarquia da argumentação do Paul Graham. O Paul elaborou essa pirâmide analisando os tipos de argumentação que se encontravam por aí, né? Então ele elabora aqui, na base da pirâmide, o tipo de argumentação, entre aspas, mais recorrente, até o topo, que é o mais incomum e que é a refutação de fato de um argumento. Então, na base dessa pirâmide do Graham, o que você tem são os xingamentos e os ataques ad hominem, ou seja, você insulta alguém, que é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura basicamente transita nesses dois últimos níveis aqui, que é ataques ad hominem, atacar o argumentador em vez de atacar a ideia do argumentador, e xingar a pessoa abertamente, né, insultar alguém abertamente. Depois disso, você sobe um nível, tem resposta ao tom, né, que é você responder ao modo como a pessoa te respondeu. Ah, ele foi sarcástico, ele foi irônico, olha só como ele disse essa coisa aqui. Então você não ataca a ideia, você ataca a forma de expressão da pessoa. Depois avança para a contradição, que é quando você diz, olha, eu discordo de você. O Nando Moura defende que o nazismo de esquerda e eu discordo dele. Você simplesmente apresenta a discrepância, mas sem contra-argumentar. Que é o próximo nível, né? Que é quando você diz o seguinte, olha, eu discordo de você por tais e tais razões. Porque o nazismo não era de esquerda, porque há vários indícios de que o próprio Hitler se reconhecia como nacionalista, racista e de direita. Essa é a contra-argumentação. A refutação é quando você mostra quais são os pontos errados da argumentação do interlocutor. Então, por exemplo, o Nando fala lá, o nazismo de esquerda por isso, por isso, por isso. Daí você diz o seguinte, olha, esses pontos que você apresentou estão errados por tais e tais razões. Essa é a refutação. E daí, refutar o argumento central é quando você, de fato, demole completamente a argumentação do seu interlocutor. É quando você prova que ele está errado e apresenta a contra-resposta, apresenta a contra-argumentação. Que foi o que o Leon e a Nilce fizeram. Eles mostraram onde o Nando estava errado e mostraram qual era a resposta correta. Que o nazismo não é de esquerda, não era de esquerda, e quem entende desse modo está em desacordo com a teoria tradicional política sobre esse assunto. Mas ele insiste, como eu falei, ele insiste. Você teve gente, sinceramente, teve a embaixada alemã dizendo, a embaixada alemã,
a embaixada alemã dizendo a ideologia nazista era de extrema direita. E daí o Nando vai e diz, ah não, foi algum estagiário que escreveu isso. Ou seja, é alguém que é incapaz de aprender e de reconhecer que está errado. Então, eu quero aproveitar isso aqui porque, como eu falei, ali tem uma aula, né, de refutação. Quando o Leon e a Nilce fazem isso, eles simplesmente demolem qualquer possibilidade do Nando Moura se defender depois, porque eles mostram que o Nando não leu os livros que ele disse que tinha lido, ou se leu, não compreendeu o que ele tinha lido. E ele repete o erro, né? Como eu falei, ele insiste nisso. Então, nesse vídeo react dele ao Meteoro, ele volta a esse ponto, né? O que aconteceu foi que o Leon e a Nilce, eles não apenas alugaram um apartamento na cabeça do Nando Moura, como alugaram um duplex, um triplex alugaram na cabeça do Nando Moura. E daí ele fica lá remoendo, né? Fica remoendo e não consegue lidar com essa refutação incisiva que eles fizeram. Mas daí o que acontece? Ele vai e insiste. E daí ele pega um livro chamado Os Ditadores, que é do Richard Overy, e ele lê um trecho. E daí mostra como ele não compreende aquilo que ele lê. Ele não compreende, porque esse trecho que ele leu, ele diz justamente o ponto que o Leon e a Nilce disseram na refutação deles. Eu estou com o livro aqui, uma edição espanhola, e daí o título do capítulo final se chama Conclusão: Duas Ditaduras. E daí nesse capítulo, o que o Overy faz é mostrar, começando o capítulo, mostrar a perspectiva, a interpretação de um intérprete soviético chamado Valentin Berezhkov, que estava em Berlim em 1940, e ele, observando a realidade de Berlim naquele momento, da Alemanha naquele momento, ele compara, né, o Berezhkov compara o modelo alemão com o modelo soviético. E daí, no começo do capítulo que o Nando usa para citar, para defender que o nazismo é de esquerda, o Berezhkov, no entanto, era uma comparação, segundo recordaria Berezhkov, que naquele tempo ele não podia fazer, nem sequer em meu foro interno. Ou seja, o Berezhkov vê semelhanças entre os modelos soviéticos e alemão, nazista, ele vê semelhanças, mas ele diz, eu não posso fazer essa comparação porque há diferenças cruciais em relação a isso. E daí prossegue aqui no texto do Overy. O Berezhkov era muito consciente do abismo que separava as duas ditaduras. Stalin queria que o povo soviético construísse um futuro socialista, no qual todas as pessoas seriam iguais e felizes. Hitler estava empenhado em criar o império da raça superior e queria que seu povo a construísse a partir da mortandade da guerra. Essa diferença continua sendo fundamental. E daí ele começa a falar das similitudes. Então assim, o Overy, ele começa o capítulo falando, eram coisas diferentes. Ideologicamente, eram bastante distintas, inclusive. E esse é o ponto usado para distinguir esquerda e direita no mundo. Porque, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em terroristas. De um lado você tem um terrorista anarquista, por exemplo. O anarquismo inaugura o terrorismo moderno. Um terrorista anarquista que vai lá e mata alguém. E daí você tem um terrorista extremista de direita, como aconteceu na Noruega. Um cara que vai lá e invade um acampamento de jovens trabalhistas, invade o acampamento e mata dezenas de jovens. O ponto de partida desses dois, a ideologia dos dois, é completamente distinta. O anarquista pensa no modelo social, no modelo de realidade, pensa numa proposta para o mundo, e o extremista de direita tem outro modelo, outro referencial, tanto que esse cara aqui, né, cometeu esse crime na Noruega, ele deixou um manifesto com milhares de páginas, explicando a visão de mundo dele racista, supremacista, ou seja, a visão é totalmente distinta. O que une essas duas pessoas? O que une essas duas pessoas é o terrorismo, é o ato terrorista, é o método que eles aplicam, o que eles usam para defender a sua posição. Então, o que unifica o nazismo e a União Soviética, o que unifica Hitler e Stalin, e é o que está dizendo aqui o Overy no começo desse capítulo aqui, o que unifica esses dois é o autoritarismo, é o modelo político que eles adotam para poder implementar suas ideias. De um lado você tem uma ideia socialista, ou seja, de igualdade social, e do outro lado você tem uma ideia supremacista, de exclusão racial. Então, quando se usa essa noção de esquerda e de direita, em grande parte, os históricos partem desse ponto de vista. Tem um livro clássico já do Norberto Bobbio, chamado Direita e Esquerda, no qual ele explica qual é essa posição, que é adotada por muita gente no campo da teoria política, que tem a ver com a esquerda visa enfrentar a desigualdade, enquanto a direita reconhece que as desigualdades fazem parte da sociedade. Então, por exemplo, movimentos anarquistas
comunistas, socialistas, social-democratas, eles visam ou eliminar as distinções entre as pessoas, as distinções de ponto de partida, pelo menos, né, as distinções sociais entre as pessoas, a luta de classes, ou eliminar totalmente, ou reduzir drasticamente essa distinção. Por outro lado, a direita, seja direita liberal, direita conservadora ou reacionária, eles defendem o seguinte, olha, o mundo é injusto, o mundo é desigual, não há como eliminar essa distinção. Sempre vai haver uma hierarquia, alguém na base, alguém no meio e alguém no topo. Então, o que a gente tem que fazer é tentar dar condições para que as pessoas possam, por seu mérito próprio, avançar nessa hierarquia. Basta pensar, por exemplo, no que diz o Jordan Peterson. Jordan Peterson é representante dessa direita global hoje, e ele fala justamente isso, essa hierarquia que perpassa diferentes culturas e diferentes sociedades e diferentes animais também. Segundo Jordan Peterson, você encontra isso nas lagostas, né, que virou piada essa analogia com as lagostas. Então, essa é a distinção entre esquerda e direita. É, de um lado, uma visão de redução das desigualdades e, do outro lado, um reconhecimento de que isso sempre existiu, sempre vai existir e não tem muito o que fazer. A gente só tem que dar condições para as pessoas poderem avançar na hierarquia. E isso é feito, essa conclusão é feita a partir de observação dos grupos. Então, assim, os teóricos políticos, os cientistas políticos analisam as posições desses grupos e tentam traçar um ponto em comum desses grupos. O Nando defende, nesse vídeo aí, Resposta ao Meteoro, que a noção dele de esquerda e direita é subjetiva. Não dele, né, das pessoas. É uma noção subjetiva. Ah, eu acho que é esquerda, eu acho que é direita, portanto é esquerda ou direita de acordo com o meu bel prazer. Então, se ele acha que o nazismo é de esquerda porque ele acha que é de esquerda e ninguém pode convencê-lo do contrário. Mas não é assim. Isso aqui, dizer que é subjetivo essa noção, é eliminar a possibilidade de conhecimento. O que ele fez foi basicamente dar uma de Monark. Ah, eu acho que é, portanto é. E não é assim que as coisas funcionam. A teoria política tem critérios para isso, né? É claro que alguém que não estudou esse tipo de assunto, alguém que não participou da academia, alguém que não tem trabalho acadêmico, alguém que não tem uma trajetória na construção do conhecimento, não tem a obrigação de saber isso, mas pelo menos podia evitar de desinformar as pessoas. Porque o que ele faz aqui é um desserviço ao conhecimento. Ele dizer que a noção de esquerda e de direita é subjetiva está incorreta, porque de fato há critérios para poder partir disso. Eu vou usar uma analogia aqui. Vamos supor que você tenha um cientista, né, como fizeram ao longo dos últimos séculos, classificando as espécies de animais. Então você tem um cientista que observa tipos de animais e diz o seguinte, olha, esses animais aqui são mamíferos. Então a gente tem aqui o ser humano é mamífero, é um primata, a gente tem o gato, o cachorro, a baleia, são mamíferos. E daí tem uma outra espécie de animal que são as aves. Então aqui o papagaio, o periquito, o pardal são aves. E daí tem uma outra espécie de animais que são os répteis. E assim vai classificando o mundo. Esses animais divididos em diferentes classes parte da observação da realidade. É claro que no mundo real, no mundo objetivo, não existe classe. Existem animais apenas, né? Existem essas criaturas que estão andando pela Terra ou voando por aí. Ou nadando também, né? Então existem esses animais. Mas nós, seres humanos, né, com a mentalidade aristotélica que nós temos, a gente olha o mundo e tenta classificar o mundo de acordo com certas características do mundo. Então a gente observa a realidade e separa os mamíferos, os répteis, anfíbios, aves e assim por diante. A gente faz essa divisão. E essa divisão parte de um critério objetivo. O mundo real. Mamíferos têm glândulas mamárias. Aves não têm. É um critério objetivo. Quando um cientista político, um sociólogo ou um intelectual analisa a realidade, como é o caso do Bobbio, que vai observar os grupos de direita e esquerda, ele vai partir de critérios objetivos. Ele vai olhar qual é a mensagem que esses grupos propagam, qual é a mensagem que esse outro grupo defende, e daí vai tentar unificar nessa noção de esquerda e de direita. É óbvio que essa noção de esquerda e direita ela é contextual, ela é histórica. A esquerda e direita na Revolução Francesa era uma coisa, a esquerda e direita hoje é outra coisa. A esquerda e direita no Brasil é uma coisa, na Europa é outra coisa. É claro que é contextual, mas há um núcleo comum, que tem a ver com essa noção da desigualdade. E a classificação do nazismo como de direita tem a ver com isso, porque o nazismo defendia que havia essa hierarquia social, e mais do que isso, uma hierarquia racial. Havia uma raça superior, que eram os arianos, os alemães, né, alemães brancos, loiros possivelmente, havia os arianos, e abaixo disso havia outras raças, né, os eslavos estavam abaixo, e na base da hierarquia racial havia judeus, ciganos, negros, ou seja, os grupos que eles tentaram exterminar. E essa é a distinção essencial para poder classificar. Então, o que unifica Stalin e Hitler é o modelo autoritário que eles adotaram para poder chegar aos seus fins. Eles tinham objetivos distintos, mas os meios aplicados foram semelhantes. E isso vale também para a democracia. O que unifica uma democracia, por exemplo, como o do Reino Unido agora, que tem um governante de direita, que é o Boris Johnson, e o que unifica a Espanha, por exemplo, que tem um governo de esquerda, com o Pedro Sánchez,
primeiro-ministro, o que unifica esses dois regimes democráticos, que são monarquias parlamentaristas, os dois, o que unifica é a democracia, é o modo como esses regimes são regidos. E quanto mais ao centro esses grupos políticos e ideológicos vão se aproximando, mais parecidos eles se tornam. Por isso que é difícil muitas vezes classificar um grupo de centro-direita ou centro-esquerda, porque eles podem ter pontos de contato. Vamos supor aqui você tem uma esquerda liberal, que é uma esquerda que não é anticapitalista, ou seja, ela não propõe o fim do capitalismo, ela não é anticapitalista, mas ela reconhece que o capitalismo causa grandes males sociais e ambientais também. Então o que essa esquerda liberal propõe é a regulamentação do capitalismo, né? A regulamentação dos mercados para controlar os malefícios do capitalismo. Já um liberal social, ou seja, uma direita moderada, ele já é um defensor do livre mercado, mas compreende que é importante ajudar as pessoas mais fragilizadas na sociedade. Então, esses dois grupos, uma esquerda liberal e uma direita social, podem ter pontos de contato e muitas vezes acabam transitando e se confundindo. É claro que quando a pessoa é extremista, ela tende a olhar todo mundo do outro lado como se fosse esquerda. O Nando Moura, por exemplo, é tão extremista de direita que ele olha o nazismo como se fosse de esquerda. Ele está caindo lá do espectro político. E daí, para defender a posição dele, ele cita 3 autores principais. O Eric Voegelin, ele cita o Mises e o Hayek. De fato, o Mises e o Hayek, eles tentam relacionar, eles tentam criar um elo entre o nazismo e o Stalin como se os dois regimes fossem socialistas. E os dois partem da visão econômica. Eles são economistas, eles não são cientistas políticos, não são historiadores, não são filósofos da política, eles são economistas. Então, de certo modo, a visão deles sobre o espectro político não é a melhor referência. Aqui o que a gente tem é uma falácia de autoridade irrelevante, porque essas pessoas não são autoridades nesse quesito. Eles podem falar de economia, mas na questão ideológica, na questão política, eles não são exatamente uma referência. Eu recomendo que vocês leiam um livro chamado The Wages of Destruction, escrito por Adam Tooze. É um livro sobre economia nazista e basicamente o que o Tooze defende nesse livro é que, de fato, havia uma economia capitalista extremamente regulamentada, era uma economia capitalista, mas antes de tudo e acima de tudo era uma economia de guerra. O que o Hitler implementou era uma economia de guerra, era uma economia para invadir os vizinhos, ter lá o tal Lebensraum, que era o espaço para poder crescer, era uma economia de guerra para invadir os outros, criar armas, derrotar os seus inimigos, então é um estado excepcional, é algo diferente. Então leiam The Wages of Destruction e é alguém que entende o assunto e tem vasta bibliografia ali para explicar a posição dele. Mas o outro autor que ele cita, que é o Voegelin, ele fala ali que não há nenhum ponto na obra do Voegelin no qual o Voegelin relaciona nazismo com direita. Mas isso está errado, de fato há uma referência. O Voegelin não usa muito o termo esquerda e direita, ele tenta não criar esse vínculo, mas na obra dele chamada Hitler e os Alemães, é o volume 31 do Collected Works of Eric Voegelin, e diz o seguinte aqui, o Voegelin, que é usado como referência pelo Nando Moura. Ele diz o seguinte aqui, o Voegelin: a corrupção moral, no sentido de corrupção intelectual e espiritual, que se expressava em várias ideologias e na filiação ao Partido Nacional Socialista, tornou a democracia, na forma da República de Weimar, impossível. Isto até o ponto que, no final da República de Weimar, havia uma maioria de bloqueio, isso no parlamento alemão, né? Isto é, os ideólogos radicais de esquerda e direita, comunistas e nacionalsocialistas, tinham a maioria no Reichstag. Entre eles, o centro democrático estava indefeso. Então aqui, Eric Voegelin dizendo: os ideólogos radicais de esquerda e direita, comunistas, esquerda, nacionalsocialistas, direita, tinham a maioria no Reichstag, que era o parlamento alemão. Entre eles, o centro democrático estava indefeso. Então o Voegelin diz com todas as palavras aqui, o centro democrático, ou seja, a centro-esquerda, a centro-direita, estava paralisada, imobilizada diante das forças de esquerda antidemocrática e da direita antidemocrática. Isso é o Voegelin falando. Página 157 desse livro, volume 31, Hitler and the Germans. O Voegelin fala aqui com todas as letras que o nazismo era de direita. Eu quero ver aqui o Nando agora contestar a referência que ele usa para embasar a sua posição de que o nazismo era de esquerda. Eu quero ver qual a manobra que ele vai fazer para isso. Mais do que isso, né, tem uma referência que é citada pelo Olavo de Carvalho, né, que o Olavo de Carvalho é o guru ideológico do Nando Moura. Né. Uma coisa importante nesse vídeo que ele faz ontem, que ele mostra que ele é mais olavista e mais bolsonarista do que o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Ou seja, o que ele diz ali é o seguinte: Olavo traiu suas ideias, Bolsonaro traiu seus projetos, e eu não, eu sou fiel àquilo que eu acredito. Então ele diz o seguinte: eu acredito naquilo que o Olavo dizia, não aquilo que o Olavo se tornou. Eu acredito naquilo que o Bolsonaro dizia, e não aquilo que ele se tornou. O Nando Moura, ele se mostra como extremista de direita que ele era e continua sendo. Então ele fala assim: eu não mudei. Quem mudou foi Olavo de Carvalho e quem mudou foi Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, por incrível que pareça, ele cita como referência esse autor aqui, que é o Ian Kershaw. Ele é um biógrafo do Hitler, ele é um historiador, na verdade, né? Ele é um historiador, e ele escreveu esse volume, e ele escreveu essas 2 obras monumentais aqui,
que são a biografia de Hitler. Então tem o volume 1, que conta desde 1889 até 1936, que é a ascensão do Hitler, e tem o segundo volume, que é de 36 até 45, até a morte do Hitler. E nesse primeiro volume em particular, basicamente o que o Kershaw faz na primeira parte do livro, na primeira metade do livro, é estabelecer as relações entre a ideologia nazista, a ideologia do Hitler e grupos de extremistas de direita, nacionalistas, supremacistas, antissemitas. Inclusive, vale mencionar que os principais alvos dos nazistas, no começo, quando começam a criar os campos de concentração, Auschwitz, por exemplo, foram os comunistas, foram líderes social-democratas, eles perseguiram a esquerda alemã. Outro ponto que ele menciona é quando o Meteoro fala que não há sequer questionamento disso na academia. Não há questionamento se nazismo é de esquerda ou de direita. Se sabe que é de direita, tanto que você tem autores, né, referências, historiadores, cientistas políticos que classificam como tal. E daí ele fala assim, isso aí é vetar o debate, é um absurdo que você não possa questionar isso, a liberdade de você poder questionar, que é assim que se faz conhecimento. E não é bem assim, né? Há certos campos que têm um certo consenso sobre certas questões. Por exemplo, você pode chegar na academia, na universidade e defender que a Terra é plana. Você pode fazer isso. Você pode chegar na academia e ser antivacina. Você pode chegar na academia e ser negacionista do Holocausto, por exemplo. Você pode fazer isso. Mas certamente você vai ser visto com desdém, com desprezo, né? Olha só, coitado, né? Do mesmo modo que você pode vir aqui defender essas ideias. Só que você vai ser visto com desprezo, com desdém. Você está ignorando o conhecimento consolidado. Pessoas que estudaram esse assunto e vão lá e dizem, não, não é assim. O Voegelin, que é um autor de direita, diz isso, né? Que havia dois grupos, a esquerda comunista, a direita nacional-socialista, nazista, e eles estavam espremendo ali, estavam dizimando o centro democrático na Alemanha. Então, há muita gente que estudou esse assunto e que já chegou a um consenso. Não é mais um ponto para debate. Você tem pessoas que são terraplanistas, mas as pessoas não participam do debate sobre astronomia. Elas estão fora desse debate. Elas estão, gritando ali, babando fora do debate. Do mesmo modo que esse debate sobre nazismo de esquerda e de direita está fora do debate na academia. Você tem o Nando Moura defendendo isso. E ele defende isso porque ou ele é arrogante ou ele é burro. Porque simplesmente insiste no erro. E daí eu quero citar um artigo aqui bem interessante, publicado no Washington Post. Ele foi escrito por Ronald Granieri. Esse Granieri, ele é um intelectual conservador norte-americano. Ele é alguém que é um republicano e ele escreve esse artigo dizendo o seguinte: a direita precisa parar de alegar falsamente que os nazistas eram socialistas. E ele conta a trajetória dessa noção que o Nando reproduz agora, porque ele acha que ele é autônomo, né? Ele é independente. Eu sou um questionador. Ele só está reproduzindo aqui algo que vem via Olavo de Carvalho e que vem via ideólogos da direita norte-americana. E daí o que o Granieri fala, né, o Granieri explica aqui, é que durante muito tempo, incluindo Hayek, o Mises e outros intelectuais de direita, tentaram associar o nazismo ao socialismo. Tentaram fazer isso. Mas falsearam a história. O que eles fizeram ali foi uma tentativa de tentar tirar esse peso histórico do nazismo da direita, jogar para a esquerda. Ele falou, não precisa fazer isso não. De fato, o nazismo era de direita. Há atrocidades nos dois espectros políticos, porque o que une esses espectros políticos, como disse, é o autoritarismo, é o regime totalitário, é o regime autocrático. São os abusos quando um governante autoritário chega ao poder. E aqui vale assistir a série da Netflix chamada Como se tornar um tirano, se não me engano. É isso? Confirme aqui embaixo no comentário. Como se tornar um tirano, que conta diferentes histórias de diferentes tiranos, tanto de esquerda quanto de direita, quanto muçulmanos, quanto sem qualquer tipo de ideologia definida, que chegam ao poder e eles adotam as mesmas práticas para chegar ao poder e para se manter no poder. Então, o que une Stalin e Hitler é o modelo autoritário dos regimes que eles adotaram. E só para concluir esse vídeo aqui, que já está bem longo, na verdade, né? Não quero fazer um vídeo de 1 hora igual fez o Nando, eu só quero responder um ponto no qual o Nando tenta justificar os insultos que ele profere, né? Porque ele xinga todo mundo. Ele xinga a torto e direito. E daí ele alega que é um modo de ser autêntico e que ele é roqueiro, ele é metaleiro, então ele cresceu num ambiente que falava muito palavrão, e daí ele tenta justificar dizendo que não tem nada demais. E ele cita, inclusive, Vinícius de Moraes, né, que era um ateu que foi afastado do Itamaraty porque era acusado de ser comunista. Então ele cita Vinícius de Moraes para dizer que Vinícius de Moraes dizia um monte de palavrão. Não sei se é uma boa referência para quem se diz cristão. Mas, em parte, falar palavrão não é um grande problema. Só que, por outro lado, ele é alguém que é um comunicador, ou seja, ele fala com adolescentes, fala com jovens, e ele estabelece um padrão de comportamento, e isso é nocivo, isso é tóxico, porque o modo como ele se comporta não é apenas o palavrão, é a difamação, são os ataques, são as injúrias, são as calúnias que ele comete, inclusive. É uma pessoa que usa o seu canal para propagar ódio.
para propagar ódio. É o que ele faz. Ele propaga ódio contra grupos, contra indivíduos. Por exemplo, teve um caso bastante conhecido que ele atacou uma jovem militante negra na USP, se não me engano, que estava lá fazendo um discurso, e ele intitula o vídeo dele de afronazismo. Ou seja, ele chama a menina de nazista, afronazista. Então, assim, ele é alguém que propaga ódio. E daí essa postura que ele adota é um padrão que outros vão reproduzir. Basta ver o comportamento dos seus seguidores, o modo como eles se comportam com as pessoas. É insultos, é ataques, então é como ele procede. O problema não é apenas os insultos, é o modo, né? É o comportamento, é o padrão que ele estabelece. Mas além disso também tem a ver com os palavrões. Porque o Nando se diz cristão. Até onde eu saiba, ele não segue nenhuma religião definida, não é nem evangélico, nem católico, ele se diz cristão. Se ele acredita realmente naquilo que ele diz, se ele realmente acredita que ele é cristão, se ele realmente acha que defende o modelo de Jesus, né, as ideias de Jesus, se ele realmente acha que ele é um cristão, ele deveria começar a ler a Bíblia também. Além de ler as referências sobre nazismo e não falar merda por aí, ele deveria ler também a Bíblia, e assim ele evitaria falar merda. Porque a Bíblia tem vários versículos condenando insultos, condenando, sabe, o modo como a pessoa se comporta e fala. Então eu vou ler alguns versículos para vocês aqui, porque eu acho importante, né, para quem é cristão, tentar adotar uma postura, fingir pelo menos que é cristão, né, tentar adotar uma postura cristã. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Também Tiago, no capítulo 1, versículo 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, vir usar argumento, né, de que quer falar a verdade, de que tem uma autenticidade e que fala palavrão por causa disso, não condiz com o que diz a Bíblia. Não condiz com a mensagem do cristianismo, não condiz com a mensagem de Jesus. Se você se diz cristão e não segue os preceitos cristãos, você não é um cristão, você é um falso cristão, você é um anticristão, porque você vai na contramão daquilo que diz a Bíblia. E eu, que não sou cristão, poderia falar palavrão à vontade e não falo. Mas, de qualquer maneira, cada um sabe aí como rege a sua vida e como estabelece o padrão moral, o padrão ético de comportamento para os demais. Se você quer um mundo melhor, você tem que ser a diferença que você diz defender. É o mínimo que você pode fazer. Se você acha que está pregando mensagem de tolerância, de respeito ao outro, de amor ao próximo, comece agindo desse modo. Não age como um escroto na internet. Então me diga o que vocês pensam sobre isso, sobre essa história. De novo, nazismo de esquerda. Sinceramente, 2021 tem que voltar a falar disso. É inacreditável. Vou pôr para vocês aqui todos os links mencionados. Vou pôr também o vídeo do Leão e da Nilce, porque vale assistir, porque é um show de refutação. Não que o Nando Moura seja muito difícil de refutar, né? Ele fala um monte de bobagem que basta pesquisar um pouquinho que você encontra referência. Mas foi um show de refutação, vale assistir, Leão e Nilce. Vou pôr também aqui o vídeo do Meteoro para que vocês assistam. Me digam no comentário o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!